Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 14 horas. Então vamos acompanhar mais notícias dessa tarde de sexta-feira. E olha só, os Estados Unidos e a Argentina rejeitaram as ordens de prisão emitidas pelo Tribunal Penal Internacional contra líderes israelenses. Já a Itália disse que será obrigada a cumprir a ordem de prisão contra Benjamin Netanyahu, caso o primeiro-ministro israelense viaje ao país europeu. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu classificou como antissemita a decisão do Tribunal Penal Internacional de emitir um mandado de prisão internacional contra ele e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant. Esta é uma medida antissemita que tem um objetivo: nos impedir de exercer nosso direito natural de nos defender contra nossos inimigos que se levantam contra nós para nos destruir. Os Estados Unidos e a Argentina rejeitaram as ordens de prisão emitidas pelo Tribunal Penal Internacional contra os líderes israelenses, enquanto a União Europeia, Colômbia e organizações humanitárias como Anistia Internacional e Human Rights Watch apoiaram a decisão, que também solicita a captura do líder do braço armado do Hamas. Os mandados do TPI contra Netanyahu, Yoav Gallant e o chefe militar do Hamas, Mohamed Deif, mencionam acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Já o ministro italiano da Defesa, Guido Crosetto, afirmou que o TPI errou ao colocar os dirigentes israelenses e do Hamas no mesmo nível. Mas Crosetto afirmou que se Netanyahu ou Gallant fossem à Itália, as autoridades teriam de prendê-los, em aplicação do direito internacional. Pouco antes, o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, havia destacado o apoio da Itália ao TPI, mas afirmou que o tribunal deve ter um papel jurídico e não político. E o Irã anunciou nesta sexta-feira que vai lançar uma série de novas centrífugas avançadas em resposta à resolução aprovada pela Agência Internacional de Energia Atômica. A agência tem criticado Teherã pela falta de cooperações em questões nucleares. Acompanhe. Teherã garantiu que vai lançar uma série de novas centrífugas avançadas em resposta à resolução aprovada pela Agência Internacional de Energia Atômica. Uma moção que critica o país pela falta de cooperação em questões nucleares foi apresentada pelo Reino Unido, França, Alemanha e Estados Unidos no Conselho de Administração da Organização das Nações Unidas. A resolução teve 19 votos a favor entre os 35 países representados. China, Rússia e Burkina Faso votaram contra o texto, que também teve 12 abstenções. A Venezuela não pôde participar da consulta. Após a votação, o representante do Irã chamou a moção de gesto politicamente motivado. O texto validado quinta-feira em Viena, mesmo que simbólico, lembra ao Irã das suas obrigações legais sob o Tratado de Não Proliferação, ratificado em 1970. Os países que promovem esta medida denunciam que o Irã acumula quantidades significativas de urânio altamente enriquecido, com as quais poderia desenvolver uma arma nuclear. O Irã defende o direito à energia nuclear para fins civis, mas nega categoricamente que pretenda desenvolver armas atômicas, embora o seu programa nuclear não pare de crescer. E a gente muda de assunto agora para falar de esportes. Isso porque Ronaldo Fenômeno, ídolo da seleção brasileira, comentou sobre a possibilidade de se tornar presidente da CBF. Ele afirmou que tem o desejo de assumir o cargo, mas negou uma candidatura para a eleição da CBF em 2025. Ronaldo Fenômeno promoveu um leilão beneficente em São Paulo. E na chegada ao evento, o assunto comentado era sobre o ex-jogador se tornar presidente da CBF. O mandato do atual presidente, Edinaldo Rodrigues, acaba em março de 2026. E Ronaldo afirmou que se vê preparado para exercer a função e que tem vontade, mas não se colocou como candidato à próxima eleição. Há muitos anos já falo da minha ideia de um dia ser presidente da CBF e isso não mudou. Vamos aguardar o momento certo de fazer isso acontecer. Estou extremamente preparado para esse momento e, obviamente, o futebol brasileiro precisa de mudanças grandes, mas não quer dizer absolutamente nada, não sou candidato, não tem eleição à vista, então é só a minha vontade que não mudou de muito tempo para cá. O histórico camisa 9 da seleção brasileira também afirmou que tem muitas ideias caso ele se torne presidente da CBF um dia, mas reforça que não dá para especular nada ainda.
Após a aposentadoria como jogador, o Fenômeno passou a investir em clubes de futebol. E atualmente ele é dono do Real Valladolid da Espanha e recentemente vendeu a SAF do Cruzeiro. E por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia. Às 15 horas eu volto com mais notícias do Jornal Toda Hora. Até lá!